noite, bem-vindos a essa... Sei que nós registramos todas as doações que são oficiais da minha campanha, todas elas, no Tribunal Superior Eleitoral. Por favor. E gostaria de deixar claro que todas as doações são oficiais. Todas. Lamento os risos de quem tem outras práticas. A minha não é essa. Lamento. Acho que o Brasil já deu passos suficientes de maturidade para perceber que esse país é um país hoje que vive na plena democracia. E isso significa necessariamente que nós temos de respeitar o que vem aí no domingo, no dia 3 de outubro. Eu queria destacar que até 2005 havia geração de trabalhos informais mais do que trabalho formal no Brasil. Essa situação modificou. E nós fomos capazes de gerar um volume de emprego muito significativo se você comparar com o nível de desemprego que hoje graça nos Estados Unidos e na Europa. Mas eu queria deixar claro que eu acho que o aumento de emprego é importante que se dê mantendo os direitos trabalhistas, mantendo o direito ao fundo de garantia, ao 13º, a férias, e acredito também que o Brasil precisa de gerar um volume muito grande de empregos. O governo do presidente Lula não privatizou, pelo contrário, ele reforçou a Petrobras, fortaleceu a Petrobras, deu oportunidade para a Petrobras de sair, por exemplo, uma empresa que valia 15 bilhões de dólares, hoje vale 225 bilhões. Você só consegue isso, né? Valorizando o funcionário, permitindo que o funcionário utilize o melhor de si, que é a sua capacidade, a sua inteligência, e coloque a serviço da população brasileira. A mesma coisa na Eletrobras, a mesma coisa em todas as empresas estatais. Me desculpa, Marina, mas tem um plano nacional de logística que foi elaborado e é por causa dele que a gente sabe que é necessário fazer a integração entre ferrovia, hidrovia e rodovias. No caso das ferrovias, inclusive, nós recuperamos todo o investimento em ferrovias, fazendo aquele eixo central do Brasil que corta de norte a sul, a chamada norte-sul. Nós vamos fechar o governo fazendo em torno de 1.000 quilômetros. E eu vou, no meu governo, completar toda a ferrovia norte-sul, saindo de Palmas e chegando à Estrela do Oeste em São Paulo. Além disso, pretendo fazer a ferrovia da integração do Centro-Oeste, que é muito importante, porque através dela nós vamos escoar toda a produção de grãos do Brasil, que é muito importante para as exportações. Além disso, a Transnordestina vai ser completada também no meu governo, e a ferrovia Oeste-Leste, lá na Bahia. Então, na maioria dos casos, o que ocorreu na Inglaterra era aluguel. O que eles usaram como forma de criação, então, de oferta de moradia foi isso, alugar casas. Aqui no Brasil, nós consideramos que é muito importante que as pessoas tenham direito a ter um lar. Por isso, eu considero que as pessoas no Brasil, a população de baixa renda, merece ter sua casa própria. Que é engraçado, que é o que nós queremos, é que garanto que você tenha sua casa própria. Então eu considero que é direito do cidadão brasileiro e da cidadã ter acesso a um lar onde ela possa criar os filhos, desenvolver suas relações afetivas e preservar a família. O Complexo do Alemão, em Manguinhos e em várias outras regiões, e vamos duplicar isso se eu for eleita e se o governador Sérgio Cabral for eleito. E nós iremos fazer isso no Brasil inteiro, Marina. Hoje, nós temos inclusive o caminho, e o caminho é esse: é combinar ação social e mobilização comunitária com as mães da paz, com a mobilização de jovens, e ao mesmo tempo combinar uma ação repressiva forte que combata o crime, combata o crack e que não deixe a população à mercê dos criminosos. Com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito Eduardo Paes, nós construímos uma parceria cujo objetivo é justamente perceber que a segurança pública, em que pese ser um dever constitucional dos estados, ela não pode ser só entregue aos estados. O governo federal tem de participar, tem de colocar recursos. E aqui nós fizemos isso,
criando nessa parceria as unidades de polícia pacificadora. Essas unidades de polícia pacificadora, elas partem do princípio que existe um território em guerra, e que nós temos de disputar esse território e transformar ele num território de paz. Para isso, é fundamental tanto a ação articulada da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, fazendo ações e se mobilizando para levar e conseguir reprimir o tráfico, a violência e o crime organizado, e ao mesmo tempo nós fazemos ações sociais. Nós fazemos ações sociais na área de habitação, de saneamento, fazemos ações na área de equipamento urbano, de pronto atendimento 24 horas e ao mesmo tempo mobilizando a comunidade. Também utilizamos a existência de presídios para transportar os presos mais perigosos para lá e separar da massa carcerária, para que eles não sejam colocados como ponta de lança do crime. E isso eu vou fazer no meu governo em escala nacional. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, acho que o Partido dos Trabalhadores é um grande partido de massa do Brasil, tem uma aprovação bastante significativa da população, algo como 30%. E considero muito importante eleger os deputados federais, estaduais, os senadores e os governadores do Partido dos Trabalhadores. Agora, eu gostaria de fazer um comentário. O Brasil é um país diverso, múltiplo, com várias características. Eu não acredito que nenhum partido sozinho governe o Brasil. Por isso é que nós defendemos, e fizemos isso, e eu defendo no meu governo, a construção de uma coligação. E que nessa coligação se reflita justamente essa multiplicidade do Brasil. E é uma coligação que tem por objetivo uma meta clara. Nós queremos que o Brasil continue distribuindo renda, incluindo as pessoas socialmente, assegurando a ascensão social de milhões de brasileiros e de brasileiras. E isso deve ser objeto de uma sustentação política. Daí porque eu considero importante a coligação de vários partidos que vão sustentar o meu governo. Não só porque ela vai trazer a possibilidade de nós fazermos as transformações necessárias no Brasil, como pelo fato de que nós somos um país que hoje tem uma democracia sólida, que tem que ser preservada. E nós conseguimos fazer a maior transformação mantendo o processo democrático. O déficit habitacional é de 5,6 milhões de moradias. Então, eu acredito que é muito importante que se crie e se construa novas casas. Por que é importante? Porque gera emprego, puxa o crescimento da economia, mas, sobretudo, porque nós temos hoje um programa correto, que é o Minha Casa Minha Vida, que subsidia a casa própria, coisa que nenhum programa nessa escala fez antes. Por isso, então, eu acho que o mais correto é, de fato, fazer um programa que gere empregos na construção civil. Por isso, no meu governo, eu vou fazer mais 2 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida. E isso significará também que as mulheres vão ter direito a ter a titularidade do imóvel. Eu considero que o Brasil vive numa situação de absoluta legalidade. Para a gente chegar a tomar certas atitudes, a gente tem de avaliar se é correto romper a legalidade vigente. Eu não sou favorável. Eu acredito que não adianta tentar resolver as questões pelo método da instabilidade jurídica e pelo método da instabilidade política. Eu acredito que o Brasil hoje conquistou um patamar democrático. Nós vamos crescer, transformar o país, incluir socialmente na mais plena democracia e respeito aos contratos. Teu erro maior foi pensar que eu, por
ser tão humilde, tão simples, pacato, fosse inferior. Esqueceste, porém, das sobras da mesa, que eu sobrevivi, mesmo sem certeza. Hoje pego no teu calo, não desgrudo, nem me calo. Jamais parei de pensar, não vivo de fantasias, mas minha alegria é ver tua agonia. Porque teu erro maior é o erro de quem acha que o domínio pela força bruta é o que convém. Esqueceste, porém, de trancar as portas, fechar as algemas, apagar a luz. Hoje, pra teu pesadelo, apareço o corpo inteiro, fantasma do teu pensar. Eis que estás sozinho, que o teu castelo vazio vai desmoronar. Basta empurrar. Teu erro maior foi pensar que eu, por ser tão humilde, tão simples, pacato, fosse inferior. Esqueceste, porém, das sobras da mesa, que eu sobrevivi, mesmo sem certeza. Hoje pego no teu calo, não desgrudo, nem me calo. Jamais parei de pensar, não vivo de fantasias, mas minha alegria é ver tua agonia. Porque teu erro maior é o erro de quem acha que o domínio pela força bruta é o que convém. Esqueceste, porém, de trancar as portas, fechar as algemas, apagar a luz. Hoje, pra teu pesadelo, apareço o corpo inteiro, fantasma do teu pensar. Vês que estás sozinho e o teu castelo vazio vai desmoronar. Basta empurrar. Teu erro maior é o erro de quem acha que o domínio pela força bruta é o que convém. Esqueceste, porém, das sobras da mesa, que eu sobrevivi, mesmo sem certeza. Hoje, pra teu pesadelo, apareço o corpo inteiro, fantasma do teu pensar. Vês que estás sozinho e teu castelo vazio vai desmoronar. Basta empurrar. Teu erro maior é o erro de quem acha que o domínio pela força bruta